Nós estamos dando sequência, pessoal, à série de mensagens chamada O Deus Esquecido. É uma série de mensagens sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa, a obra e a doutrina do Espírito Santo. Pessoal, sem muitas delongas, queria fazer algumas considerações na mensagem de hoje, ok? Primeiro, foi difícil organizar os tópicos da mensagem de hoje. Eu fiquei... O que eu coloco primeiro, o que eu coloco depois? Eu fiquei realmente com muita dificuldade de saber como me organizar. Por que você está falando isso, Alex? O que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que você e eu, mais você do que eu, vai precisar hoje de um esforço especial para tentar prestar atenção. Sabe quando você coloca uma fruta no liquidificador, outra, e depois bate e vira aquela vitamina gostosa? Então é o seguinte, como eu tive um pouco de dificuldade de ordenar os tópicos, eu peço a você bastante atenção. Se não estiver fazendo sentido, ok? Que eu estou falando, eu espero que no final faça. Se não fizer, eu tenho uma boa notícia, que é, pense nessa mensagem como uma série. Ok? É um quebra-cabeças. Então, hoje a gente vai montar um pedaço do quebra-cabeças. Outro dia eu montei, né, um quebra-cabeças com a Elisa. E a gente foi montando realmente por partes, né? Tinha forma uma parte, depois forma na outra, depois juntava tudo e formava aquele lindo quebra-cabeças juntos. Então é o seguinte, eu quero que ao final dessa mensagem faça sentido, tá bom? Mas se não fizer total sentido, calma, muita calma, ok? Eu espero que ao longo da série as coisas se complementem. E por último, última consideração, não se prenda às questões teológicas polêmicas, ok? Hoje a gente vai continuar falando sobre o Espírito Santo e a gente vai entrar em questões que são debatidas ao longo da história. Eu não quero resolver aqui. Tem vários teólogos que estão discutindo para saber quem está certo e está errado ao longo de séculos. Então, eu não estou vindo aqui como dono da verdade falar é isso e pronto, ok? Mas a partir de uma explicação bíblica, de textos bíblicos, versículos bíblicos, eu espero de coração que você esteja motivado e focado no seu crescimento espiritual, ok? Então, isso aí eu não concordo, isso aí eu penso diferente, essa questão aí não faz sentido para mim, isso aí me causa um incômodo, essa teologia. Calma, muita calma. O objetivo não é esse, o objetivo é a gente, através da Bíblia, nós sermos realmente transformados, tocados e seguirmos numa compreensão do Espírito Santo para crescermos no nosso relacionamento com Deus, ok? Beleza? Essa é a segunda mensagem da série. Na primeira mensagem, que foi no domingo passado, nós falamos sobre a importância do Espírito Santo. Queria ressaltar duas verdades sobre o Espírito Santo que foram muito importantes, que foram expostas no domingo passado. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa, ok? Isso é essencial. Precisamos falar sobre o Espírito Santo. A gente não está falando de uma energia, não está falando de uma força. O Espírito Santo não é um negocinho que vem, nos incomoda. Não é isso. Ele é uma pessoa, ok? Ele é uma pessoa. E vimos isso na mensagem de domingo passado. Outra coisa que vimos é que na obra de salvação, quando a Trindade estava planejando salvar o mundo antes mesmo que o homem pecasse, como está registrado lá na Bíblia, eles estavam estabelecendo cada pessoa da Trindade com uma função. E no domingo passado vimos que Jesus falou, é melhor que o Espírito venha e eu vá. Ele estava falando, é melhor que eu vá. E é melhor que o Espírito venha, porque a obra do Espírito Santo, por ser diferente da obra de Jesus, o Espírito Santo, ele age de uma maneira, na obra da nossa salvação, de uma maneira diferente, que Jesus não fez, ok? E o Espírito Santo faz, ok? Então, recapitulando, nós falamos isso na mensagem do domingo passado, e eu queria, então, começar a mensagem de hoje com esse versículo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim:
Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Vou ler mais uma vez. Presta atenção nesse versículo, presta atenção, ok? Todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Queria destacar duas palavras, e elas já estão destacadas aí, que é transforma gradativamente. Aqui, essas duas palavras conotam uma transformação. O que o Espírito vai fazer? Ele vai nos transformar. O Espírito, aqui é uma voz passiva, um verbo na voz passiva, é o Espírito que nos transforma. É uma ação do Espírito nos transformando gradativamente. Ou seja, temos que entender que existe um processo. Não é instantaneamente. O Espírito Santo não vai te transformar à imagem de Cristo e uma vez, assim, acabou, você agora é a imagem do Espírito Santo. Não. Não podemos achar, outra coisa, não podemos achar que podemos nos transformar. Pois não é você que se transforma. Quem nos transforma, de acordo com esse versículo? O Espírito nos transforma à sua imagem. Ok? Entretanto, isso não implica em acreditar que não devemos fazer nada para a nossa transformação. Começou a polêmica aqui, ok? Tá vendo como... Vocês entenderam onde vai estar a parte cinzenta? Mas muito importante, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre a ação do Espírito Santo. Em algumas partes dessa mensagem, a gente vai responder a pergunta: o Espírito Santo ele age sozinho? De uma certa forma, eu já quero mostrar que quem nos transforma gradativamente é o Espírito Santo, ok? Isso não significa que nós não devemos fazer nada. Presta atenção qual é o alvo da nossa salvação. E eu queria que essa igreja, ela crescesse no conhecimento de Jesus, no conhecimento da graça de Cristo. Eu queria que essa igreja se assemelhasse mais a Jesus, é o que nós chamamos de amadurecimento. Eu espero e eu tenho um desejo e eu oro para que essa igreja se torne mais madura. Pergunta: o que é uma igreja mais madura? É uma igreja que se assemelha mais a Cristo Jesus. Agora, eu queria que a gente entendesse uma coisa. Qual é o alvo da salvação? Quando as pessoas viram e falam assim: eu sou salvo em Cristo Jesus, o que elas estão querendo dizer? Se alguém te perguntasse: você é salvo em Cristo Jesus? Como você entende essa pergunta? O que você acha? Ela está perguntando o quê? Normalmente, as pessoas associam salvação a céu e inferno. Eternidade, onde eu vou passar a eternidade? Sou salvo ou não sou salvo? Certo? Não é, na maioria das vezes, não sei se vocês concordam com isso. Entretanto, salvação, o alvo final da salvação não é a eternidade. E eu vou mostrar para vocês, calma, tá bom? Vamos lá, Romanos capítulo 8. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para passarem a eternidade com Ele. Não. Olha só, Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, o alvo final da salvação é nos assemelharmos a Jesus. O que queima quando Deus pensou em nos salvar antes mesmo de termos sido criados e antes mesmo de termos cometido pecado, quando Deus pensou em nos salvar,
o que queimava no coração dele quando ele falava em salvação é: eles vão se parecer comigo. E eles vão ter um relacionamento comigo, eles vão se parecer com Cristo Jesus, a fim de que eles sejam muitos irmãos, a fim de que a gente seja uma grande família. O alvo final da salvação não tem a ver, o alvo final não tem a ver com eternidade, tem a ver com semelhança a Cristo Jesus. Isso se repete, pessoal. Isso se repete ao longo de toda a Bíblia. Mesmo antes de criar o mundo, ou seja, Deus não tinha criado absolutamente nada, nem ninguém, Ele não tinha criado Adão, não tinha nos criado. Antes de Deus criar o mundo, Deus nos amou. Nós já éramos amados por Deus antes da criação do mundo. E Ele nos escolheu em Cristo para quê? Para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para quê? Qual foi o propósito dele ter nos predestinado? Para passarmos a eternidade. Não. Entende o que eu estou querendo provocar aqui? Ele nos predestinou para nos adotar como filhos, por meio de Jesus, mais uma vez, conforme o bom propósito de sua vontade, que esse propósito aconteceu antes dele criar o mundo. Ok? Ele já tinha isso, ele já nos amou, ele já tinha esse propósito, ele já tinha desenhado absolutamente tudo, ok? E qual era o objetivo? Quando falamos em salvação, qual deveria ser a finalidade última? O que deveria estar na nossa mente? Eu sou salvo, significa que Deus me salvou dos meus pecados para que eu me pareça com Cristo e seja parecido com Cristo e me aproprie da minha nova identidade como filho de Deus. Eu fui adotado. Qual é o alvo final da salvação? O alvo final da salvação é relacionamento, adoção. O que queima no coração de Deus quando Ele pensa em salvação é o nosso relacionamento com Ele. É nos livrar do pecado para que a gente tenha um relacionamento íntimo e perfeito com Ele. Agora, nessa obra de salvação, né, eu falei isso no domingo passado, eu falei isso na série sobre a Trindade, e eu vou falar mais uma vez. Nessa obra de salvação de Deus, da Trindade, o Pai escolhe, o Filho paga o preço, morre, e o Espírito Santo faz o quê? Aplica, garante que essa obra seja cumprida. Ou seja, vamos falar de Cristo e do Espírito Santo. Qual é o papel de cada um deles, de Cristo e do Espírito na obra de salvação? Se por um lado, a obra de Cristo na nossa salvação foi pagar pela condenação dos nossos pecados, por outro lado, a obra do Espírito Santo é garantir que a salvação seja vivida, desfrutada e alcançada. Que salvação? Se parecer com Jesus. Você tem se parecido com Jesus? Você se acha uma pessoa parecida com Jesus? Você deseja o que Deus deseja? Você ama Deus acima de todas as coisas? Você se submete à vontade de Deus em primeiro lugar? Quem vai fazer isso acontecer e ser real na sua vida? O Espírito Santo. E Jesus, ele fez o quê? Ele pagou o preço, ele morreu. E o Espírito, ele faz isso ser real. A começar agora. Por isso precisamos entender algo. Agora eu vou gastar um tempo falando sobre a graça. Porque eu vou falar sobre essa obra de Cristo e do Espírito. E é lógico que eu quero enfatizar o Deus esquecido. A gente enfatiza demais sobre Cristo Jesus. E a gente negligencia a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, como eu quero dar essa ênfase, eu não posso deixar de dar essa ênfase sem antes falar sobre a graça. Porque essa regeneração e a santificação
que acontece na nossa vida, a obra de Jesus e a obra do Espírito Santo, ela tem como base a graça de Deus. Vamos lá. O que é graça? O que é graça? Foi disseminado um conceito sobre graça mais ou menos assim. Graça é a ideia de que somos amados e aceitos por Deus como somos, independente do que fazemos. Nesse sentido, parece que Deus se parece com alguém que está sempre sorrindo para nós, independente do que a gente faça. Ok? Isso pode ser interpretado dessa maneira. Nem todos interpretam, mas pode ser interpretado dessa maneira. Olha, nós somos aceitos por Deus. Graça é sabermos que você é aceito e ponto final. Gente, eu não gosto muito dessa ideia. Por quê? Porque Tito, capítulo 2, fala que a mesma graça que nos salva é a graça que nos santifica. Pois a graça de Deus foi revelada a todos e traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. A graça de Deus foi revelada a todos e traz salvação. E essa graça nos instrui a abandonar esse estilo de vida. Por isso, a ideia de que somos amados e aceitos por Deus, como somos, independente de qualquer coisa, por causa de Cristo Jesus, e a gente não precisa fazer mais nada, é complicado. E eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Quando o assunto é regeneração, isso faz muito sentido. Quando o assunto é santificação, isso faz pouco sentido. Ok? Então vamos lá. Existe um conceito de graça que é o mais famoso de todos. Se eu vou me arriscar aqui. Se eu perguntar para a igreja o que é graça, qual é a resposta que a gente dá? Vai lá, o que é graça? Favor imerecido. Esse é o conceito de graça mais conhecido. Graça é o favor imerecido de Deus. Ok? Entretanto, eu concordo com Jerry Bridges, um teólogo do século XX, que esse conceito, não é que ele é errado, ele não é errado, ele é insatisfatório. Conceituar a graça apenas dessa forma parece que está faltando algo. E aí o Jerry Bridges, no seu livro chamado Crescimento Espiritual, ele trouxe um conceito de graça, que foi esse aqui. O favor de Deus por meio de Cristo para as pessoas que merecem seu desfavor. E aí, cara, acho que melhorou demais. De uma nota 9 foi para 9.8, 9.9. Mas a gente está falando sobre o Espírito Santo e eu queria provocar, tudo isso aqui é intencional, eu queria provocar quem sou eu? Eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior pastor de Brasília e eu vou discordar do Jerry Bridges. Ok? Eu também acho o conceito de graça do Jerry Bridges insatisfatório. Por quê? Porque eu acho que faltou mencionar toda a Trindade na declaração. Então, eu trouxe esse conceito de graça. O que é graça? É o favor de Deus por meio da obra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para com as pessoas que merecem seu desfavor. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Quando a gente fala que graça ela é o favor de Deus para quem merece o desfavor de Deus, está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Ou seja, merecemos o desfavor de Deus pelo nosso pecado porque merecemos a maldição de Deus por causa do nosso pecado. Ok? Por isso, o conceito de favor de Deus a quem merece o seu desfavor faz todo sentido. Ela fala muito mais para nós do que apenas o favor imerecido de Deus. Segundo ponto. Lembrando aqui, o favor de Deus
por meio da obra de Cristo. Ou seja, se esse conceito de graça, se a gente fala que o favor de Deus é por meio da obra de Cristo, é muito importante mencionarmos isso. Por quê? Porque foi por causa de Cristo que a gente pode receber o favor de Deus. Falar, é o favor de Deus, a gente deixa de mencionar que se não fosse por Cristo, nós não receberíamos o favor de Deus. Deu para entender isso aqui? Ok? Deu para entender isso aqui? Então, olha lá. Por meio da obra de Cristo, é através de Cristo que não recebemos o que merecemos. Se, por um lado, Gálatas 3,10 fala que nós merecemos maldição, por outro lado, Gálatas 3,13, 3 versículos para frente, fala que Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição das nossas ofensas. Ou seja, nós só não recebemos maldição porque Cristo recebeu no nosso lugar. Ok? Cristo suportou essa maldição. E eu acrescentei também o quê? Pelo poder do Espírito Santo. Então, o que é graça? É o favor de Deus, por meio da obra de Cristo, que Ele tomou a maldição no nosso lugar, pelo poder do Espírito Santo. E aí, o versículo 14 fala, por meio de Cristo, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E eu vou começar a embasar, eu vou começar a mostrar para vocês, na palavra de Deus, como é o Espírito Santo que atua. Esse poder que nos livra do pecado, é uma ação do Espírito Santo. Então, primeira coisa, não é uma ação nossa. Primeira coisa, não é uma ação que eu e você podemos gerar. É uma ação do Espírito. Precisamos lembrar, fomos salvos pela graça. Né? A gente vê lá Efésios capítulo 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e se não vem de vós, é dom de Deus. Agora, precisamos lembrar que somos salvos pela graça, mas também essa graça, ela fala sobre a obra de Jesus. Porque se Jesus não tivesse morrido, não haveria graça. Ok? Tá difícil, gente. Vamos lá. Eu estou sentindo as pessoas um pouco distantes. Mas vai dar certo. Se Cristo não morresse, não receberíamos nenhum favor de Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Mas, se o Espírito também não agisse, também não receberíamos graça nenhuma. Por quê? Porque não somos capazes de crer se o Espírito não abrir os nossos olhos. Sem a atuação de Jesus não tem graça, sem a atuação do Espírito não tem graça. Não somos capazes de crer por nós mesmos. Somos capazes de crer porque o Espírito Santo é quem mostra o que para a gente? A justiça, o pecado e o juízo. É o Espírito Santo atuando em nós. Por isso que falar sobre graça é o favor de Deus Pai por nós, por meio da obra de Jesus, pelo poder, pela atuação do Espírito Santo de Deus. O problema de falar que graça é apenas o favor imerecido de Deus é porque graça é muito mais do que uma disposição favorável de Deus. Entende? A graça é Deus agindo para o nosso bem. Isso é graça. Agora, atenção aqui. Por que é tão importante compreendermos a doutrina da graça? Porque mais para frente a gente vai falar sobre como nós colaboramos com o Espírito no nosso processo de santificação. E é por isso que é tão importante falarmos da graça. Sabe por quê? Porque se a gente começar a falar sobre as disciplinas espirituais, eu não sei quantos aqui já ouviram falar nesse termo, disciplinas espirituais, meios de graça. É a mesma coisa, esses são dois termos que quer falar da mesma coisa. Os meios de graça ou as disciplinas espirituais são as coisas que nós fazemos para
nos tornarmos mais parecidos com Jesus. É aquilo que a gente faz para crescermos espiritualmente. Então dá um exemplo aí, uma disciplina espiritual. Oração. O que mais? Ler a Bíblia. O que mais? Jejum. O que mais? Ir à igreja. O que mais? Entende? Confissão de pecados. O que mais? Essas são disciplinas espirituais que nos tornam mais parecidos com Jesus. Agora, se não entendermos o conceito de graça, a gente vai achar que a disciplina espiritual é um peso. A disciplina espiritual vai se tornar um peso. Porque a gente vai falar, se eu não fizer, Deus não vai me abençoar, Deus não vai me transformar. Deixa eu te falar uma coisa, você só faz porque o Espírito Santo atua. Você só faz porque o Espírito Santo atua. Tira uma tonelada das suas costas aí. É Deus que nos transforma. Lembra de 2 Coríntios 3:18? Pois o Espírito de Deus nos transforma gradativamente à sua imagem. É Deus que nos transforma. É Deus que nos torna mais parecidos com Jesus. Se não entendermos a graça, do contrário, sutil e inconscientemente, enxergaremos as disciplinas espirituais como meio para mantermos o favor de Deus. E não é verdade. Não é você que mantém Deus te abençoando. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo com o poder dele que nos capacita e age. A partir da nossa definição de graça, entendemos que Jesus e o Espírito operaram, e o Espírito está operando, para termos conquistado o favor de Deus. Entenda uma coisa, não existe nada que eu e você possamos fazer para que a gente mereça a salvação. Também não existe nada que eu e você possa fazer para merecer o favor de Deus na nossa vida diária. Ah, Jesus me salvou, e agora eu vou ler a Bíblia para Deus olhar para mim e falar, agora você merece. Não, você não merece. Porque graça é um favor de Deus que não tem nada a ver com o que a gente faz. Na verdade, a gente merece maldição. Mas por causa da obra de Cristo e do poder do Espírito, Ele é, então, favorável a cada um de nós. Todo crescimento espiritual está alicerçado na graça de Deus. Todo. E esse alicerce, agora eu vou começar a destrinchar mais. Esse alicerce, chamado graça, ele possui duas pernas. A justiça de Cristo e o poder do Espírito. O que é a justiça de Cristo? Se eu te fizer uma pergunta, como eu, pecador, posso ser aceito por um Deus totalmente santo e justo? Como que Deus me aceita? Como que Deus olha para mim e fala, eu te amo? Como é possível isso? Por causa da justiça de Cristo. Olha só, por exemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 9. Não conto mais, Paulo falando, não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. A justiça de Deus é entendermos que nós éramos pecadores, Deus nos olhava e nós merecíamos condenação por causa do nosso pecado. Então o que Jesus fez? Ele morreu no nosso lugar. A maldição que era para cair sobre nós, caiu sobre ele. O que isso significa sermos justificados por Cristo Jesus. Quando alguém fala, você é justificado em Cristo Jesus, significa que Deus olha para você e você é declarado justo. Deus nos declara justos por causa do que Cristo fez. Ok? Então, imagine que eu tenha infringido a lei, cometi um delito,
cometi um assassinato, eu matei uma pessoa. Homicídio doloso, com intenção de matar. Eu assassinei uma pessoa. E eu fui julgado. E eu fui condenado, diante daquele assassinato, a 10 anos de prisão. Aí vem o Pedrinho. Aí vai o Pedrinho lá no juiz e fala, eu amo o Alex. Eu sou apaixonado por esse cara. Então vamos fazer o seguinte, libera o Alex e eu vou pagar a pena dele. São quanto tempo? 10 anos? Eu vou ficar 10 anos na cadeia, no lugar dele. Aí, sei lá por quê, o juiz aceita. Tá bom, trocou. Aí vem o juiz e fala, olha, você, Alex, você... Aí vem uma pessoa, aí vem a Vi, que ficou triste. Meu namorado, eu estou sentindo falta do meu namorado. E aí ela vem para mim e fala, seu assassino, olha o que você fez. Era para você estar lá. Eu vou falar, era para eu estar lá, mas quem está pagando é ele. Eu não sou mais culpado. Nenhum juiz pode me procurar e falar, ó, vai para a cadeia. Não. Tem alguém pagando lá no meu lugar. No caso de Jesus, já foi pago. No caso de Jesus, é muito mais bonito, porque eu não tenho que falar tem alguém pagando. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio, se encarnou, viveu de maneira perfeita, foi para a cruz, morreu, ressuscitou, venceu a morte, e ele pagou. Está pago. Está pago. Acabou. Ele não está pagando. Jesus não está pagando, ele já pagou. Isso é a justiça de Cristo. É essa substituição. Se não tivermos Cristo como nosso substituto, presta atenção, nós estamos condenados. A graça, ela é a base para a justiça de Cristo e o poder do Espírito. Todo crescimento espiritual está alicerçado na graça. E esse alicerce chamado graça possui 2 pernas. A justiça de Cristo e o poder do Espírito. Assim como nossa aceitação procede da justiça de Cristo ter morrido como substituto no nosso lugar, nosso poder para viver a vida cristã procede do Espírito Santo. Se você não prestou atenção no que eu falei agora, eu vou pedir para... Olha aqui na minha mão, olha para mim. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer, tá bom? Presta atenção no que eu falei. Olha só. Estão comigo? Assim como nossa aceitação procede da justiça de Cristo, isso aqui é a maioria que já sabia. Não todos, mas a maioria já sabia disso. Eu só aceito por causa de Jesus. A segunda parte, eu não acho que é todo mundo que sabe, não. Assim como nossa aceitação procede da justiça de Cristo, nosso poder, presta atenção, cada palavra, nosso poder para viver a vida cristã procede do Espírito. Você não é capaz de viver a vida cristã pelas suas forças. Essa é a obra do Espírito Santo, é viver por nós. Essa é a obra do Espírito. É garantir que nós seremos transformados, santificados e, mais que isso, glorificados. É garantir que o preço que Jesus pagou na cruz seja totalmente absorvido, vivido, até que Jesus Cristo voltar. Veja Romanos capítulo 8, de 11 a 13. Olha só. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito. Pausa. Nossa, isso aqui é de arrepiar, me arrepiei inteiro. Gente do céu. Jesus morreu, ok? Aí Jesus foi e ressuscitou. Não foi Jesus que ressuscitou. O Espírito Santo
atuou para ressuscitar Jesus. Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito. Gente, olha o que diz o versículo 11. O Espírito de Deus que ressuscitou Jesus habita em vocês. Olha o final. Por meio do mesmo Espírito, ele vai fazer o quê? Dará vida ao seu corpo. Gente, nós negligenciamos a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos capacita a viver de maneira digna, piedosa, devota. É uma obra do Espírito. E ele é uma pessoa. E ele está aqui. E ele está querendo, através desse relacionamento, olha a palavrinha para todo mundo cair da cadeira, nos empoderar. Então, é isso que o Espírito Santo quer, nos empoderar. No poder dele, a gente vai viver a vida cristã. Agora, olha os próximos versículos. Portanto, irmãos, uma vez que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, e esse Espírito atua também, o mesmo poder atua em vocês, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras da carne e do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós fomos chamados a andar pelo Espírito. Nós fomos chamados a sermos guiados pelo Espírito. É a obra do Espírito. 2 Coríntios 3 foi o primeiro versículo. O Espírito, o que ele faz? Nos transforma gradativamente à imagem de Cristo Jesus. Nas próximas mensagens a gente vai entrar com mais profundidade. O que é viver no Espírito? O que é andar no Espírito? Mas até lá eu quero que primeiro a gente entenda dessa justiça de Cristo e do poder do Espírito. Nós só vamos ser transformados. Então entenda uma coisa. Para pensar aqui. Eu quero amar mais meu cônjuge, quero amar mais meu marido, quero amar mais minha esposa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer mais viagens para conseguir amar mais. Eu preciso amar mais meu cônjuge. O que eu preciso fazer? Eu vou comprar mais presente. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente tenta fazer tudo isso pelas nossas forças, a gente cansa. Porque existem cônjuges difíceis. Tem gente difícil. Nós não conseguimos amar cônjuges difíceis com as nossas forças. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não podemos perdoar traição com as nossas forças. Mas o Espírito Santo, se formos guiados pelo Espírito de Deus, se deixarmos o Espírito que teve poder para ressuscitar Jesus, atuar em nós como Ele queria, meus irmãos, a gente faria qualquer coisa. Por isso que aplicar as disciplinas sem entender o papel do Espírito nos oferecendo graça de Deus é penoso, é duro. Você pode virar e falar, nossa, eu preciso ler a Bíblia. Se eu não ler a Bíblia, Deus não vai se alegrar de mim. Se eu não orar, Deus vai ficar triste comigo. Não é esse sentimento de culpa. É o Espírito Santo que atua em nós de tal forma que a gente aplica as disciplinas espirituais por meio dele. É esquisito isso, né? Eu espero que ao longo dessa série isso fique mais claro
para cada um de nós. Precisamos levar a sério quando Jesus, lá em João capítulo 15, versículo 6, disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não acho que você merece o favor de Deus por causa das coisas que você faz. Você só merece o favor de Deus por causa que isso é graça. Nós merecemos maldição. Mas por causa do que Jesus fez e da atuação do Espírito, a gente experimenta o favor. Veja mais uma vez, falo mais uma vez, porque no domingo passado citamos esse versículo. Filipenses 2, 12 e 13. Trabalhem com afinco. Esse trabalhar com afinco é de duro. É para suar. Fazendo o quê? Obedecendo a Deus com reverência e amor. Obedecer a Deus dá trabalho. Obedecer a Deus não é fácil, não. Mas é para trabalhar com afinco. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem que é do agrado dele. Quem faz isso? O Espírito. É o Espírito que nos empodera, que desperta no nosso coração esse desejo de amar a Deus. Lembra que eu falei? As duas obras da salvação. Se por um lado, a obra de Cristo foi nos declarar justos, por outro lado, a obra do Espírito é nos dar poder para vivermos de acordo com essa justiça. E aí vem duas palavras que geraram, essas são as duas palavras que geraram muita polêmica teológica ao longo da história. As palavras monergismo e sinergismo. O que é sinergismo? Sinergismo é quando duas pessoas, dois agentes trabalham juntos para produzir algo maior do que elas produziriam individualmente. Isso é sinergismo, ok? O que é monergismo? É quando uma pessoa opera sozinha e faz tudo sozinha. Os dois termos são muito importantes quando a gente fala sobre o papel do Espírito Santo. Os dois termos. Vamos lá? Vamos ver? Não se prenda à polêmica, por favor. Ok? Lógico que existem dúvidas. Mais uma vez, vou repetir. Isso aqui é debatido ao longo de séculos. Tenta imaginar, por que o Alex, se é polêmico, por que o Alex trouxe isso? O que ele faz questão? Não sei se já perceberam, eu fujo de polêmica. Por quê? Porque eu não quero trazer a polêmica à tona. Eu quero que isso faça sentido e isso transforme a nossa vida, o nosso caminhar e o nosso relacionamento com Deus. Então vamos lá. De que forma o Espírito Santo atua na regeneração? Porque lembra que eu falei sobre a justiça de Cristo e o poder do Espírito? Essa justiça de Cristo, quando Jesus morre, nos substitui, nos declara justos, quando Jesus faz isso, precisamos entender que o Espírito Santo atua ali também, como nos regenerando. Agora deixa eu trazer algumas frases que vão trazer luz, que vão nos ajudar a compreender isso aqui. William Plummer, ele diz: a regeneração é um ato do Espírito de Deus. A santificação é uma obra do Espírito de Deus, consequência daquele ato. Na regeneração, tornamo-nos bebês recém-nascidos. Na santificação, alcançamos a estatura de homens maduros em Cristo Jesus. Então vamos lá. Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou para remover nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito. Olha o Espírito atuando na regeneração. Percebem? Olha só, quem morreu no nosso lugar? Não foi o Espírito Santo. Quem morreu no nosso lugar foi Jesus Cristo. Isso não significa que o Espírito Santo não tenha atuado na nossa regeneração.
Porque se por um lado Cristo Jesus nos substituiu, por outro lado o Espírito Santo que nos fez nascer de novo. Essa não é obra de Jesus, essa é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz nascer de novo. Jesus pagou o preço, o Espírito Santo nos faz nascer de novo. Os dois atuam na regeneração, mas normalmente a gente só fala o quê? Do que Jesus fez. E a gente deixa de falar sobre o que o Espírito Santo faz. Vocês se lembram, eu não sei quantos se lembram, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, lá em João capítulo 3, olha só o que aconteceu nesse diálogo. Olha o que Jesus fala para Nicodemos. Jesus respondeu para Nicodemos: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer na água e do Espírito. Jesus está falando para Nicodemos de uma obra do Espírito Santo. E é interessante que Nicodemos questiona Jesus. Nascer de novo, eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe. E Jesus fala: que isso, Nicodemos? Você é um cara que conhece muito a lei e ainda não entendeu absolutamente nada sobre a atuação do Espírito Santo. E ele fala: olha, o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde vem e para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Alex, como que é esse negócio? Jesus está falando, não tem como explicar, porque é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos faz nascer de novo. Isso é o que chamamos de regeneração. E Jerry Bridges diz, esse ato de regeneração, ou novo nascimento, pelo qual a pessoa entra no reino de Deus, que nem a gente acabou de ler em João capítulo 3, é uma obra monergística do Espírito Santo. Ou seja, trata-se de uma obra inteira da graça, como a justificação. Qual foi a minha participação na minha salvação, na minha regeneração? Lembra o que Jesus acabou de falar? Olha, você não tem participação nenhuma. Por quê? Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde vem nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito Santo. Essa é uma obra totalmente do Espírito Santo. Você não é capaz de se regenerar. Você não é capaz de nascer de novo. E você não colabora com o Espírito Santo nessa regeneração. Você não coopera com o Espírito Santo. O Espírito Santo simplesmente vai e te faz nascer de novo de uma forma que a gente não consegue explicar, num momento que a gente não consegue explicar, o Espírito Santo vem e atua. É assim na regeneração. E na santificação? Agora, queridos, agora a gente vai ver o Espírito Santo não agindo de forma monergística, como disse Jerry Bridges. Se eu te fizesse uma pergunta, pode alguém ser justificado e não ser... Vou repetir, que eu falei muito rápido. Pode alguém ser justificado e não ser santificado? É possível uma pessoa nascer de novo? É possível uma pessoa nascer de novo e não dar frutos? Agora eu já fui até mais tendencioso, né? A Bíblia fala que não. A árvore ela é reconhecida pelo fruto. Não tem como. E aí a gente pode pegar vários versículos da Bíblia para mostrar o quê? Que uma pessoa que foi regenerada em Cristo Jesus, ela também em algum nível será santificada. Aí vem uma pessoa, levanta a mão, desesperada, e fala: e o ladrão da cruz? E o ladrão da cruz? Né? Teve fruto. Claro que teve fruto. Vocês se lembram que o ladrão da cruz falou para o outro ladrão? Você e eu merecemos estar aqui nessa cruz. Ele, no entanto, não fez absolutamente nada. Senhor, quando você morrer, guarde um lugar para mim. Eu creio em você. Vocês se lembram de João capítulo 5? Não lembro o versículo? A obra que Deus quer de nós é creia em Cristo Jesus. Como nós cremos? Através de uma obra do Espírito Santo que não sabemos dizer como que funciona. Mas justificação e santificação
elas têm que, em alguma medida, andarem juntas. Agora, presta atenção. Ambas têm sua fonte na graça, como a gente viu. Na justificação, confiamos na obra de Cristo na cruz. Na santificação, confiamos na obra do Espírito. Na justificação, Deus age sozinho. Na santificação, Ele opera em nós, provocando nossos corações e reações para cooperar com Ele. Agora, olha só. Nossa, isso aqui me... Gente, essa mensagem me causa um incômodo. Meu Deus do céu. Essa mensagem, ela pode mudar completamente o meu e o seu relacionamento com Deus. Ela tem esse potencial. Eu não sei se você consegue perceber isso. Olha só o que William Plummer. A justificação é um ato de Deus completo, de uma só vez e para sempre. Fomos regenerados, fomos justificados. É um ato, aconteceu em uma vez. A santificação é uma obra de Deus iniciada na regeneração, conduzida ao longo da vida e concluída na morte. A primeira, a regeneração, é igual e perfeita para todos. A segunda não é igual para todos. Tão pouco perfeita para todos, até que deixem de lado a carne. Na justificação, Deus nos imputa, ou seja, acredita a justiça de Cristo. Na santificação, Ele concede graça e nos habilita a exercitá-la. Cara, isso aqui faz sentido demais para mim. Isso aqui faz sentido demais à luz de vários textos bíblicos. Enquanto eu estudava isso aqui, minha cabeça começou a explodir de tanto versículo que vinha na minha cabeça falando, é isso. É isso que é andar no Espírito, é isso que é mortificar a carne, é isso que significa ser cheio do Espírito. A gente vai ver com muito mais detalhes isso ao longo da série. Mas olha só, eu quero trazer para vocês Gálatas 3, o que Paulo disse. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixa eu explicar o versículo 1. Paulo foi lá para a região da Galácia e ele evangelizou as pessoas daquela região e foi iniciada uma igreja, que é a igreja de Gálatas. E Paulo explicou com tanta perfeição o evangelho que ele fala, olha, é como se, quando eu preguei o evangelho para vocês, é como se vocês tivessem visto, experimentado, ver Jesus na cruz. Foi algo real. Aí ele vai para o versículo 2. Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei? Ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeito por seus próprios esforços? Então deixa eu falar uma coisa. É o Espírito que atua em nós. É o Espírito Santo que nos santifica. Uma vez, eu estava em sabe quando junta um grupo de jovens com outro grupo de jovens? Qual é o nome disso? Intercâmbio. Eu estava num intercâmbio de vários grupos, lá em São Paulo, vários grupos de jovens se reuniram. E aí o pastor que pregou, ele foi pregando, aí ele falou da obra de Jesus. Olha o que Jesus fez por nós na cruz, a graça e tal, e não sei o que. Aí ele falou de Jesus, e aí depois ele virou e falou assim, cara, eu nunca vou esquecer aquilo. Aí ele falou, olha, a salvação, você não depende de você. Verdade. É uma obra monergística. É Deus. Aí ele falou, mas a santificação depende totalmente de você. Ali eu não... Opa! Será que depende totalmente de mim?
aqui nesse texto, Paulo fala que não depende de mim. Paulo está falando, olha, vocês creram, receberam o Espírito por crer na mensagem. Tendo começado pelo Espírito, por que agora vocês querem ser aperfeiçoados pelo esforço próprio? É uma obra do Espírito. Vocês se lembram que a gente leu aqui em 2 Coríntios 3,18? O Espírito nos transforma gradativamente. Entretanto, como a gente viu aqui, eu concordo com William Blammer. Na justificação, Deus nos imputa. Na santificação, Ele concede graça, vem dele, e nos habilita a exercitá-la. Jerry Bridges, ele ainda diz, santificação, portanto, é a obra do Espírito Santo em nós, por meio da qual o nosso ser interior é transformado pouco a pouco, processo, libertando-nos cada vez mais dos traços pecaminosos e desenvolvendo dentro de nós, com o tempo, as virtudes do caráter semelhante ao de Cristo. Todavia, olha só isso, pessoal, embora a santificação seja a obra do Espírito em nós, ela envolve nossa resposta sincera em obediência e uso regular das disciplinas espirituais, que são instrumento de santificação. Vocês entendem agora por que eu reagi como eu reagi na última mensagem sobre a Trindade, que eu falei um pouquinho sobre o Espírito Santo? E eu virei e falei, pessoal, é o seguinte, para tudo. Eu vou ter que fazer uma série só sobre o Espírito Santo. Vocês conseguem entender a complexidade e a profundidade de entender o papel, a obra, a pessoa, a doutrina do Espírito Santo? Vocês conseguem imaginar a responsabilidade que temos nisso aqui? Porque muitas pessoas elas vão para dois extremos, não é isso? Não é verdade? São dois extremos que normalmente acontecem. Ou é assim, é uma obra a santificação é uma obra do Espírito. Não tem nada que eu e você possamos ou devamos fazer para nos santificarmos. Não é verdade. E por outro lado, também existe um equívoco. Não, a obra de santificação é nossa. Não. É um sinergismo. A obra de santificação é a compreensão de que Ele nos santifica, nos capacitando, nos dando poder para nós executarmos e vivermos, nos aproximarmos de Deus. Eu queria encerrar essa mensagem dando uma ilustração. Porque a gente vive a vida cristã muitas vezes sem se preocupar, sem nos perceber que o Espírito Santo está sempre presente, sempre perto, sempre atuando. Uma vez um rapaz ele viu um navio e as pessoas iam para aquele navio para se divertir. E aquele rapaz, ele ficava, nossa, que vontade de participar de um navio. Seria um cruzeiro, né? Ele viu aquele cruzeiro e ele falou, nossa, que cruzeiro, eu sempre quis participar desse cruzeiro. Quer saber de uma coisa? Eu vou juntar dinheiro para ir num cruzeiro desse. Só que era muito caro, era muito além do que ele ganhava. Mas ele falou, eu vou juntar. E ele passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos... Até que depois de 10 anos juntando dinheiro, ele conseguiu dinheiro para ficar 2 semanas naquele cruzeiro. E ele ficou super feliz. Finalmente eu vou participar do cruzeiro, finalmente. E aí, ele foi fazer a mala dele, comprou lá o ticket, o ingresso para participar, para passar 2 semanas naquele cruzeiro. E ele arrumou a mala dele e ele gastou tudo que ele tinha para comprar aquele ticket. Então, ele não tinha muita coisa na geladeira, muita coisa na despensa. Então, ele colocou o máximo de coisa ali dentro da mochila. Ele colocou uns biscoitos, colocou alguns suquinhos e foi. E ele estava super feliz, um monte de entretenimento naquele cruzeiro. Ele participava e tal. Até que
Ele ia comendo o biscoitinho dele, o biscoito começou a acabar, aí ele começou a racionar a quantidade de comida que ele tinha. Depois de uma semana, tinha acabado toda a comida que ele tinha levado para o cruzeiro. E aí ele ia para o restaurante e ele via as pessoas comendo, e ele, meu Deus, que vontade de comer essa comida. E agora o que eu faço? E ele ficou um dia inteiro sem comer, 2 dias inteiros sem comer. Até que ele foi lá no capitão do cruzeiro e falou: olha, tem alguma sobrinha? Eu estou morrendo de fome. Explicou a situação dele. O capitão olhou para ele assustado. Falou: como assim? Ele falou: eu estou 2 dias sem comer. E o capitão falou: todo mundo que comprou o ticket tem direito a comer tudo do navio. Você podia estar usufruindo de tudo desde o primeiro dia. Essa ilustração revela muitos de nós. Nós poderíamos estar vivendo em um relacionamento com Deus profundo, intenso, comendo de tudo que foi posto na mesa. Nós não somos, muitas vezes, plenamente felizes porque a gente vive uma vida cristã de maneira equivocada. A gente deveria entender que nós fomos justificados totalmente pela obra de Jesus e que nós recebemos poder do Espírito para vivermos o que Ele quer de nós. Mas a gente não vive, a gente não usufrui, nós nos contentamos com os biscoitos. Existem muitas pessoas que foram regeneradas, são salvas em Cristo Jesus, mas não vivem a plenitude do relacionamento com Deus para o qual fomos chamados, porque o alvo final da salvação não é a eternidade. O alvo final da salvação é nos parecermos com Cristo Jesus. E essa obra já começou. É verdade, veremos, ela não é perfeita e completa hoje, mas ela já começou. E Jesus Cristo viveu de maneira perfeita porque recebeu durante toda a sua vida o poder do Espírito Santo para viver a vida que ele precisava. Agora, para pensar nas dificuldades que você tem passado. A culpa não é da pessoa que tem causado as dificuldades. A culpa não é das birras da sua filha de 2 anos, chamada, estou brincando, eu ia fazer só uma brincadeira. A culpa não é dela. Porque se eu tivesse vivendo no Espírito, nenhuma birra, nenhuma noite sem dormir me tiraria do sério, tiraria a minha alegria. Nós fomos chamados a viver intensamente. Nós fomos chamados a deixar que o Espírito viva por nós. E eu já estou empolgado para a mensagem de domingo que vem. Porque a gente vai ver, então, de maneira muito mais prática. O que a gente faz, então? Uma vez que o Espírito atua na nossa regeneração, Ele atuou, nós somos salvos por meio dEle, não há nada que possamos fazer para sermos salvos. Entretanto, nós temos uma responsabilidade de vivermos no Espírito para nos parecermos com Jesus.